Andra, muito obrigado, primeiramente, né, por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, né, falando de um assunto que eu sei que não é nada fácil, que é um assunto delicado, né, que é a perca do seu filho. Mas não só isso, né, falar sobre a luta também, toda essa luta que você vem travando nesses últimos anos por justiça, né, o desfecho que está tendo, a primeira audiência que rolou. Então, vamos tentar conversar sobre essas coisas. Mas vamos começar do comecinho, né? Vou pedir então para você se apresentar, né, falar quem é você, qual é a sua luta e um pouco do caso do seu filho também, por favor. Eu sou a Sandra, a mãe do Luiz Fernando, um jovem negro de periferia do extremo sul aqui, do Jardim São Luís, como diz o Brau, da ponte para cá, e que tive meu filho sumariamente executado por policiais da rota na Avenida Cecília Lutemberg, dia 10 de fevereiro de 2023, às 18h35. Hoje eu luto por justiça, não só pelo Luiz Fernando, mas por todos os outros jovens que eu conheço a história, que eu conheço as mães. Então, não é só pelo Luiz Fernando, é pelo Jorge, o Tiago, o Matheus, o Davi. São casos que, como você falou, o MP arquiva. Se não é o MP, é a polícia. Então, eu tenho falado uma coisa que é difícil entender, assim, para nós, mães, mulheres geralmente negras, pobres de periferia, começar a tentar estudar leis, entender o que pode ou não pode, mas a conclusão é que a PM e MP é a mesma coisa. PM mata e MP enterra. Porque quando o MP pega um caso e fala que não vai haver condutas, porque a palavra dos policiais que está no relatório basta, eles estão matando não só aquele jovem de novo, mas eles estão matando a mãe novamente. Então, hoje eu conheço mães do Brasil todo, mães do Rio, mães de São Paulo, Ceará, Bahia, Goiás, de toda a grande São Paulo, de Bauru, da região São Paulo, da norte a sul, daqui da região que eu moro, e a gente vive numa luta ingrata. É a pior luta que há. O movimento de mães é o que mais tem crescido no país. Só que o movimento de mães é o único que não haverá justiça, Tiago. Por que não haverá justiça? Porque nada que saia de dentro de um fórum vai trazer o nosso filho de volta. Nenhuma decisão jurídica vai trazer o meu Luiz Fernando de volta. Que eu saísse dali de dentro daquele fórum daqui a 10 anos, porque você sabe mais do que eu que há procedimentos. Eu estou na primeira fase de oitiva, então ainda terei outra dia 6/8. Vão terminar de ouvir os executores do meu filho, e aí sim vai poder se dizer que vai a júri popular ou não. Só que a justiça tem como eles recorrer. Então, eu creio que eles vão, e é óbvio que eles vão continuar recorrendo, então não tenho prazo para finalizar essa luta. Mas a minha luta não tem dia e nem tem hora para acabar. E nenhum resultado. Eu queria um dia poder chegar ali no Ministério Público, em frente de juiz, eles serem condenados, sim, pela execução sumária do Luiz Fernando, e a juíza falasse: então, a partir de hoje, você vai voltar para casa com seu filho. A polícia foi culpada, então lhe devolva o seu filho e volte à sua vida. E isso não vai acontecer nem comigo e nem com nenhuma mãe, porque nós nunca mais vamos ter os nossos filhos. O ato do Luiz Fernando aconteceu um dia após o Dia das Mães. E tudo que eu queria em todos os dias da minha vida, mas fundamental um dia que dizem que é meu, como mãe, é ouvir eu te amo. Eu não queria mais nem os presentes, as flores, as coisas que ele me dava quando estava aqui.
Eu queria um eu te amo. Mãe, estou aqui. Mãe, o que é que você fez para me comer? E isso eu e nenhuma outra mãe teremos. Então, por isso que eu falo para você que é uma busca por justiça injusta. Tá? E aí a gente segue nas ruas pedindo por justiça, não só pelo Luiz Fernando, como pelo Tiago, como pelo Matheus, pelo Jorge, pelo Davi, o William do Rio de Janeiro, o Marcos, o Jonathan hoje, porque minha amiga Ana Paula é irmã de luta hoje. São 10 anos da morte do Jonathan e ela ainda não conseguiu sair com o resultado, no mínimo, de colocar o assassino do filho dela em uma cadeia. Então é uma luta que a gente luta porque a gente sabe que houve um crime. Como você veio falado, a gente luta para que não haja mais mães. Porque se a gente nos calar, fica pior. Porque o caso, e entender que o caso do Luiz Fernando se chegou até a oitiva pela importância das câmeras corporais. Se não houvessem as câmeras corporais que mostram a execução, que mostram o implantamento de uma arma, que mostram a omissão de socorro, eu não teria chegado até a data de segunda-feira. Porque a palavra do policial vale mais do que a minha, a sua, do que qualquer jovem negro periférico. Porque as coisas só doem na periferia. É sempre na periferia. Há algumas exceções, sim. A gente sabemos, como o caso do Marco Aurélio, mas são exceções. Porque a maioria dos jovens alvo é você, Tiago. É você. Quando eu digo é você, por causa do seu perfil. É tatuado. Você não pode ter uma tatuagem. Você não pode ter um carro bom na periferia, porque aí você tem tatuagem e um carro bom na periferia, você é taxado como criminoso. Algum artigo eles tentam te enquadrar. Então, é uma justiça completamente injusta. A nossa luta é uma luta que sangra diariamente meu peito e o peito de todas as mães, que nos adoece, que nos mata pouco a pouco. Mês passado perdemos 2 mães em 2 dias, que não conseguiram, em 5 e 6 anos, ver a justiça, que a gente fala que é a mínima, que é tirar esses assassinos da rua. Aí volto para o caso do Luiz Fernando. O executor do meu filho, que é o policial que dá o tiro com meu filho caído e com as mãos juntas, já baleado pelas costas, ele continua na ativa da rota. Ele continua matando. Por que ele continua matando? Porque ele não foi afastado lá atrás, porque o secretário genocida, um assassino genocida, porque ele tem mais de 13 casos nas costas, então ele é um assassino, disse que até que se provasse o contrário, ele estava na rua. Então, em 2023, o policial matou o Luiz Fernando, e em 2024, em um ano depois, ele matou um outro jovem. Então, já houve mais vítima desse mesmo assassino executor. Então, nós ficamos reféns. Nós aqui da periferia, eu moro na região do Jardim São Luís, como diz o Brau, da ponte para cá, tudo é diferente da ponte para cá. Essa região, Campo Limpo, Capão, Ângela, é essa região que eu moro. Então, aqui eu tenho um dos maiores cemitérios do estado de São Paulo, que é o cemitério do Jardim São Luís, onde, basicamente, semanalmente, há jovens executados pela polícia. E aí pode-se usar o nome de guerra contra as drogas, repressão, podem tentar usar o nome disso tudo. Mas, para mim, isso é uma limpeza étnica de quem sai dos padrões. Porque é isso, eles tentam justificar a morte dos nossos filhos de alguma forma. Então, todo jovem
todos os jovens, quando é executado a maioria dos tiros, além de agora ser de fuzil, pelas costas ou a queima-roupa, o que sai na mídia, é uma coisa que eu estava debatendo agora há pouco, é jovem troca tiro com a polícia e é executado, e é morto. Polícia mata bandido, polícia mata ladrão. Isso é o que dá na mídia. E é como você falou, e também já aconteceu comigo. A mídia vem para querer ver minhas lágrimas, meu choro e meu sofrimento. E aí você dá uma entrevista enorme e eles cortam 2, 3 palavras suas e colocam o seu olho lá chorando e você chorando. Porque é o sensacionalismo. E aí fala, mas o jovem morreu na troca de tiro. Eles não falam quem é os jovens. Eles não querem saber o que aconteceu, o que levou esse jovem. Só que, Tiago, eu também bato em um ponto muito forte. No meu ver, tá? Que comecei nessa luta de um dia para o outro, num final de tarde, sem entender nada de movimento, de luta, de direitos humanos, de saber que na Constituição se havia um direito à vida. Eu, até os meus 40 anos, eu não sabia que eu tinha direito à vida preservado na Constituição. E até a morte do meu filho, a ação policial que eu mais via era chegar e atirar. Então, eu não conhecia uma outra abordagem. Eu não sabia que existia um protocolo se a cumprir. Porque a gente vê tanto eles chegam, atira. E quando não atira, esculacha os jovens. Porque os enquadros são... A palavra é esculachar. É tapa na cara, desbloqueia o seu celular, sua tatuagem significa o quê? Você estava onde? Você estava roubando. Você não tem condições de um tênis desse. Você não tem condições de uma roupa dessa. É isso que eu sempre vi. Eu cresci, hoje eu tenho 42 anos, eu sempre vi isto. Nos anos 80, 90, a minha região, a polícia vinha, matava, virava as costas. 2 dias, um corpo na rua, com um lençol e a família velando, porque o ML não tinha previsão de vir buscar. Então, a minha realidade sempre foi essa. E quando me atinge, eu não aceito que aquilo foi legítimo, que aquilo foi uma ação, porque no Brasil tem uma lei rígida que para bater um animal se há protocolos. Então, um abatedouro de animais, que seja de uma galinha a um boi, se há protocolos rígidos, porque o animal não pode sofrer. E porque o meu filho ficou agonizando naquela praça. Porque o policial não permitiu que a médica tentasse socorrer o meu filho, tirasse os sinais vitais do meu filho. E aí surge essa mulher em busca de justiça e dizer, não, eu não concordo, ele não pode continuar impune. Pare de matar nossos filhos. Não sei se você chegou a conhecer a mãe Sônia, que estava comigo, a mãe Fernanda, né? Eu já falei do Jonathan, mas a Sônia perdeu filho e marido na ação no Rio de Janeiro. Completamente fuzilaram eles, com mais de 60 tiros. Foi o vídeo lá que eu passei da vaquinha? Ela Isso, estava naquele vídeo? Então, e ela. lembra da Operação Verão também, né? Porque a polícia mata o rapaz na Baixada Santista de muleta em fevereiro, em novembro volta e mata o filho dele, Rian, de 4 anos de idade. Isto. Então, a polícia faz isto. Então, a gente, como você já falou, como você sempre vem pontuando, a nossa polícia não é destreinada. A rota que executou meu filho não é uma corporação destreinada. Ela é uma das mais que tem treinamento, que ela é a melhor bem armada no estado de São Paulo. E o treinamento deles é atire primeiro e pronto. Atire. Não se tem diálogo, não se tem. Nas imagens das câmeras corporais do caso do Luiz Fernando, é nítido. Eles chegaram
com a viatura quase, não fizeram barulho, não ligaram sirene, eles não falaram perdeu, não falaram para, levanta a mão. Eles atiram de dentro da viatura rajadas de fuzil numa avenida cheia de pedestres e motoqueiros. Se é felizmente ou infelizmente, só o Luiz Fernando foi atingido, porque ali poderia ter tido várias outras mortes. Várias outros pedestres. Tanto é que uma bala que perfura meu filho, praticamente, pega de raspão numa pessoa a mais de 10 metros à frente. Para você ver o poder de execução que eles têm. Você também sabe que uma bala de fuzil, ela fragmenta dentro, né? Elas abrem assim e vai fazendo um estrago. Então, assim, entra uma bala e sai 8, depende de quanto que elas estilhaçam, se bater em um órgão, se bate num osso. Então, você imagine para mim uma mãe que reconheceu o corpo do filho numa avenida com um nome pomposa e ver o filho com... Eu uso a palavra peneira porque eu não tenho outro objeto para comparar. Com várias saídas de bala, que só se descobre as entradas depois do laudo do IML, que foram 4 tiros pelas costas de fuzil e pistola .40. Que se vai um tiro a queima-roupa na lateral do corpo e que se estoura o pulmão e o restante dos órgãos. Eu assisti, Thiago, as imagens dessa câmera e menos de um mês após o acontecido, porque eu bati o pé, porque eu queria entender o porquê. Porque quando eu recebia os vídeos das redes sociais, eu falava que foi um tiro de misericórdia. A minha inocência era tanta que eu falava, mas o outro tiro não foi de misericórdia? Para tentar tirar o sofrimento do meu filho? Porque eu queria entender o porquê tanta crueldade, brutalidade. Só que não foi um tiro de misericórdia em nenhum momento. Foi simplesmente um tiro de execução de fuzil a queima-roupa, sem chance de defesa. Meu filho tentou juntar as mãos, assim. Quando ele estava nessa distância, ele dá o tiro, meu filho cai com uma mão no peito e a outro braço cede. Então, isso não pode. A impunidade não pode permanecer. Eles, no mínimo, Thiago, imediatamente deveriam sair das ruas. No mínimo. Não vai trazer os nossos filhos de volta, mas aí eles não matariam mais jovem e serviriam como exemplo. Mas no país que nós temos, eles continuam na rua e continuam matando. Continuam mais números. Nós, mães, viramos estatística. Eu hoje sou 2%, porque eu consegui chegar no fórum. As mães que eu citei os nomes, a maioria nem isso conseguiu. E sim, mesmo com imagem de câmera corporal e o policial falar, eu dei 18 tiros no Jorge porque eu me assustei. E aí sim, a gente fica nessa luta. Eu queria te perguntar sobre isso mesmo, a questão do fórum, né, que você citou agora, mas antes, né, falar mais uma vez aí, deixar toda a minha solidariedade, força ao pessoal aqui também no chat, todo mundo te desejando aqui muita força, falando o quanto que você é forte. Segunda-feira teve, né, essa audiência, essa oitiva, teve um ato também que você convocou ali para frente do Fórum Criminal da Barra Funda. Eu só consegui chegar lá no finalzinho, né? Você já estava dentro da audiência quando eu cheguei. Boa parte do pessoal também já tinha ido embora. Então eu queria saber um pouco de como que foi esse ato, né? Os movimentos que compareceram, se você sentiu falta também, você sente falta de amparo, né? De algum lado assim que, bom, eu acho que tinha muito mais gente que deveria estar somando nessas lutas e muitas vezes acaba ficando as mães pelas mães, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o ato de segunda e a audiência também, porque eu lembro que você falou para mim, assim que você saiu, você falou para a gente que estava ali na porta do fórum, que você estava se sentindo aliviada por ter conseguido falar na frente dos policiais tudo que você falou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você falou, como é que foi, por favor. Então, as mães, eu não queria fazer um ato, mas as mães me pediram, e aí teve bastante mães,
representantes de bastante movimento, mas eu sinto falta dos nossos jovens também nesses locais. Mas eu sei que, como os amigos do meu filho falaram, tia, eu tenho medo. E eu respeito. Porque antes de você chegar, um policial foi lá e filmou as bandeiras para informar lá dentro do fórum que estava tendo um ato. E aí eu questionei que o rosto de ninguém era para filmar até chegar a defensora para conversar com ele. Mas é padrão filmar o ato para que haja ciência no fórum. Houve bastante gente, grandes movimentos, eu não vou citar cada uma, porque eu vou esquecer alguém e alguém vai brigar comigo. Mas eu fui bem acolhida. Chorei muito do lado de fora, mas eles mexeram com uma leoa. Fui dar meu depoimento, eles não foram presencialmente, eles de último momento avisaram que iriam estar virtualmente. E o primeiro pedido deles foram: eu posso assistir o depoimento da mãe? E eu falei para mim mesma que sim, e avisei, sim, você não vai se sentir coagida. A única coisa, Tiago, que veio na minha cabeça foi eles mexeram com a mãe errada. Eu não tenho que ter medo deles. Eles têm que ter medo de mim a partir de agora. Porque enquanto eu tiver um fôlego de vida, Tiago, você vai me ver lutando por justiça. Não em todos, porque a minha saúde hoje não é 100% como antes. Mas eu vou estar, no máximo, com todas as mães neste momento. Não foi fácil olhar para aquela câmera, olhar eles sisudos, né? Porque eles ficam bem sisudos, me encarando. Mas eu consegui dizer ali que meu filho foi executado, que eles mataram o meu filho, que eles não cumpriram um protocolo, né? A audiência foi boa na medida do possível, porque também a delegada depois de mim e é uma das frases que eu tenho a informação, porque eu ainda não assisti, tá? Logo depois do meu depoimento, eles pediram, um advogado deles pediram para que eu me retirasse, para não ver se os outros depoimentos, para ter uma cariação. E aí eu tive que sair, foi quando eu te encontro. Mas tentaram marginalizar o meu filho por ter uma tatuagem, tentaram marginalizar o meu filho por ter um ensino fundamental, tentaram marginalizar o meu filho porque ele era periférico. Mas eu estava forte e eu consegui rebater. Eu consegui naquele momento. E o que eu mais queria era ver eles pessoalmente. Mas eu não consegui dessa vez, mas um dia eu ainda conseguirei. E eu tenho me mantido forte por esse apoio de vários movimentos que estiveram comigo e principalmente as mães. As menos importantes são as mães. Eu hoje estou aqui com a Sônia, mãe do Rio, a que você compartilhou o vídeo, que perdeu o marido e o filho, que te largou a família dela para cuidar de mim durante essa semana. Para que eu não caia em uma cama chorando com depressão. Para me fortalecer. As outras não conseguiram ficar, porque demandas, né? Mas todas elas diariamente têm cuidado de mim. Eu hoje passo com psicóloga, com psiquiatra, medicamentos, para tentar viver, sobreviver, para continuar lutando. Porque o nosso Estado, ele mata os nossos filhos e tenta nos matar. Porque a primeira coisa, nós não temos direito ao luto, porque quando o jovem periférico morre, como que a família vai enterrar? Com a privatização dos cemitérios, Tiago, o meu filho foi enterrado na transição. 3 dias depois, o cemitério já era privatizado. Nós somos humilhadas perante a dizer, você tem que ter 5 mil reais.
Porque é o caixão. Para você ver lá seu filho, você tem que preparar o corpo e ter 1 hora, 3 horas lá na salinha. Se você não tivesse enterro do seu filho, tá, tem o enterro o público. Só que é um caixão indigno para um morto, sem direito a uma flor, sem direito a um nada. Tudo bem que nada disso vai fazer diferença, mas é um caixão horrível. Que você tem 15 minutos no São Luís, na pedra, do lado de fora, porque não tem direito nem a uma capela, com a tampa fechada, para você descer com o corpo do seu filho. E aí a gente vai para a parte que esse ano as mães do Rio estão tentando, e fevereiro do ano que vem é eu que tenho que exumar o meu filho. Vai fazer 3 anos. Então, eu tive que pagar para dar um enterro digno para o meu filho, me endividar. Graças a Deus eu consegui pegar cartões emprestados, fazer bico para conseguir pagar as parcelas, porque eu ainda fui informada o máximo 3 vezes. Da onde eu tiraria 5 mil em 3 vezes, Thiago? Eu tive que engolir a minha dor e ir para um mercado vender ovos de Páscoa para as crianças na Páscoa. Com a lágrima caindo, porque a criança falava, mãe, eu quero esse com brinquedo. E eu sabia naquele momento que eu nunca ia dar mais um ovo com brinquedo ou sem brinquedo para o meu filho. E agora o Estado, com 3 anos, fala, você tem que tirar, a prefeitura fala, você tem que tirar os restos mortais. Nós sabemos que nossos filhos não estão mais ali. Mas ou a gente consegue em torno... Aqui em São Paulo, a última vez que eu vi, estava mais de 2 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Como chegar em fevereiro eu vou fazer? Eu estou sendo sincera para você. Eu não sei como eu vou fazer. Aí você pensa, eu estou pensando no momento em que vão abrir uma sepultura e vão me dar os restos mortais. Como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho condições, cada estado age de uma forma. Aqui eles jogam num valão, tudo junto, pega todos os ossos de todos os parentes do cemitério, ajunta e joga num valão ou incinera. E a memória do meu filho? O cheiro, o abraço, o carinho do Luiz Fernando eu não tenho mais. Mas eu vou honrar a memória e eu sei que eu também vou conseguir, junto com as mães do Rio e as outras de São Paulo, conseguir um local adequado para a memória. Porque a dor não tem local, né? A dor é diária, é constante. E o Estado vai nos matando. Ele vai nos matando. Você vai numa UPA, te dopam. Você tá com luto. É luto. Daqui vai melhorar. O advogado de um dos executores do meu filho falou: espero que a senhora fique bem. A única coisa que eu pude responder para ele foi: eu nunca mais vou ficar bem. Eu não vou ter netos, Thiago. Eu não vou ter. Acabasse a linhagem do meu filho. Eu não vou poder ser uma avó rabugenta, uma avó coruja, uma avó brincalhona, aquela que dá o doce escondido. E aí eu penso, eu brinquei tanto com eles, comprei tanta camisinha, porque eu falava, filho, você está novo, se previna da doença. E hoje eu tenho o quê? Uma camiseta, uma placa, porta-retratos pela minha sala e um banner. Isso é justo que o Estado faz conosco? Não. Então o Estado, ele é omisso. O governador, ele é omisso. O secretário de segurança é assassino. E aí a gente entra também, as mães... tem que entrar com um pedido de indenização.
Mães da época de Osasco, da chacina de Osasco, até hoje não receberam, Tiago. E mães que receberam foram imprecatórias. E o que elas ouviram de um juiz é: o seu filho morreu, mas não é porque o Estado matou o seu filho, você vai ficar rica às custas do Estado. Então, nós vamos te dar essa precatória, quando o Estado puder, ele paga, se ele não puder. Então, é isso, o Estado tenta nos matar, continuar nos matando. Só que nós, mães, que estamos indo para a luta, pegando na mão de uma para outra, nós não vamos desistir e vamos enfrentar e vamos derrubar. Nós vamos derrubar. Porque eles mexeram com as mães errada. Nós não vamos nos calar perante um secretário assassino. Sim. Não pode falar? Falo, porque ele tem 13 mortes nas costas e falou que um policial precisa no mínimo 3 para ser investigado. Sim. Sandra, eu queria, para a gente ir encaminhando para o final, pegar essa parte que você acabou de falar das mães. Eu sou um homem jovem que estou aí nessa luta contra a violência policial, e eu falo assim, sem sombra de dúvidas, que vocês, mães, os movimentos de mães, eu comecei aqui falando das mães de Maio, falei das mães de Manguinhos, esses movimentos, mães da Leste, citei também, esses movimentos, eles são a linha de frente da luta contra a violência policial. Eu vejo uma importância muito grande neles. Então, eu queria que, assim, para a gente poder concluir, né, seu depoimento extremamente forte, todo mundo aqui bastante comovido, que você falasse da importância da luta, né, a luta das mães, desses movimentos, qual que é a importância desses movimentos na sua vida. Eu sei que você já falou bastante das mães que te fortaleceram no ato segunda, por exemplo, mas falasse um pouquinho mais da importância da luta coletiva e também, né, tipo assim, você também já falou um pouquinho que antes desse fato horrível acontecer com seu filho, você não sabia muitas questões de leis, de direitos, de luta, né, e você foi forçada a entrar, né? Então, como que você, tipo, falasse um pouquinho antes dessa questão, um pouquinho dessa questão da luta na sua vida, antes e depois desse fato. Qual a importância da luta na sua vida? E da luta coletiva, principalmente? Hoje eu acho que eu sou uma nova pessoa. A Sandra do dia 10 de fevereiro de 2023 não existe mais. Começo por aí. Eu procurei estudar, fazer cursos para junto com a OAB, que dá uns cursos de direitos, para entender o que era direitos humanos. Hoje eu sou uma militante, pesquisadora do CAAF, uma pesquisadora social do CAAF. Hoje eu acolho mães que não estão nesses coletivos, nesses movimentos, porque não têm força, mas elas também precisam ser cuidadas e as memórias dos filhos delas também precisam ser garantidas. Eu circulo no meio de todos esses movimentos que você falou. Estavam todos lá no ato, né? Todos sendo representados lá no ato. Porque é essa união, Tiago, é uma mãe cuidando de outra mãe. Quando uma mãe tem uma crise de ansiedade, para você ter noção de como funciona essa importância de ter as mães, eu contato com uma mãe do Rio, de Bauru, não importa de que movimento que seja, quando uma mãe no meio da noite tem uma crise de ansiedade, tem pensamentos suicidas, porque está com uma depressão, ela não vai, primeiramente, num SUS, porque ela já foi dopada e foi mandada para casa e continua sentindo a mesma coisa. O que nós fazemos? Uma procura a outra. Amiga, eu não estou bem. Irmã, eu não estou bem. Me ajuda. E uma conversa com a outra, porque uma entende a dor da outra, passou pela mesma coisa. Cada uma reage de uma forma diferente, porque os nossos corpos não são iguais, mas uma consegue acolher a outra. Quando se cria um movimento, se fica mais forte. Eu acho que a gente ainda tem movimento de todas as áreas, desde as mães até sindicatos de grupos,
porque a gente poderíamos unificar e sermos mais fortes em tudo, mas a gente da sociedade, a sociedade tem mania, né? Eu faço esse, você faz esse, e cada um segue no seu e nos encontramos. Porque se fôssemos todos juntos, seríamos mais fortes. Mas é de suma importância. Quando eu vi todas as pessoas que estavam lá, todos os apoiadores, todos os militantes, eu fiquei muito emocionada. Porque eu não pensei a força que se tinha ao meu chamado. Vocês compartilharam, vocês curtiram, porque a única força que eu tinha visto era dos assassinos, porque eu descobri a morte do meu filho num vídeo na rede social, no Instagram. E aí os políticos postaram e falaram que iam fazer menções na Alesp para os assassinos do meu filho. Foi isso que ficou passando durante uma semana na televisão. E eles postando nas redes sociais e tendo 10 milhões de comentários de que menos um. Que bom. Que bandido bom, bandido morto. Realmente merece medalha. Ou simplesmente um jornalista fazendo enquete. Foi bom ou foi ótima a ação do policial? O que você acha? Então, quando eu estou com vocês, quando eu falo vocês, são os movimentos, os jovens que hoje têm um pensamento, com as mães, eu, Sandra, me sinto fortalecida. E aí a gente seguimos, como eu falei aqui, uma cuidando da outra, porque cada uma vai passando de uma fase, cada uma vai cuidando e cada uma segurando uma na mão das outras, a gente vai se fortalecendo. Deveríamos ser mais números? Deveríamos ter mais coragem de ir para a rua, porque nós não temos coragem de ir para a rua. Eles têm, às vezes, faz uma vergonha na Paulista lá, ou lá em Copacabana, eles têm coragem de ficar lá bajulando um pneu? Eles têm. Mas a gente não tem essa compreensão de falar, não, eu vou. E eu peço a vocês que nos acolham mais, quem não acolhe, que nos ajude mais, que esteja mais conosco quando esses momentos chegarem, porque é isso que me deixou forte lá dentro, é isso que está me mantendo forte aqui para conversar com você, para não cair na minha cama, me dopar e dizer, não quero mais, desisto porque vai vir de novo, em agosto vai ter de novo. Não, por eu saber que eu tenho vocês me apoiando, eu levanto e falo, filho, você é trabalhoso. Luiz Fernando, você é trabalhoso. Ô menino que dá trabalho para a mãe, bora lá para a rua. Bora gritar, bora na frente da Secretaria de Segurança e falar, fora Derrite. Governador, fora Tarcísio. Derrite assassino. É de vocês que eu, como mãe, e a maioria tira força. Porque é isso. O não da sociedade a gente já tem. Seu filho não prestava, seu filho não mereceu. Isso a gente já tem. A gente vamos atrás do sim e vamos para provar que não se há essa pena de morte para os nossos meninos jovens, negros e periféricos. O que os nossos meninos precisam é conhecer museu, teatro. O que nossos meninos precisam é de cultura, indiferente se é um rap, se é um funk, porque tudo que a periferia cria, a burguesia se apropria, faz as versões dele e marginaliza a nossa versão. Então a gente vai na busca do sim, a nossa periferia produz coisa boa. Nós temos legalidade de pedir justiça e tirar os policiais da rua. A cultura do hip hop, a cultura do funk, o que a gente cria é válido e vocês não podem nos desmerecer. E é por isso que todos nós temos que nos juntar e continuar em busca de tudo que é nosso. É isso, Sandra. Perfeita essa fala, sem palavras. Todo mundo aqui também adorando, estou acompanhando o chat, te ouvindo ao mesmo tempo. Pessoal aí admirando sua força. Eu espero que essa força inspire, né? Todo mundo que está aqui ouvindo, muita gente perguntando como ajudar, entrando para esses movimentos, gente, fortalecendo, somando, seguindo os perfis,
né, a vaquinha que eu coloquei aqui agora das mães do Rio de Janeiro que estão precisando desse dinheiro porque elas vão ser obrigadas a exumar o filho delas e não tem dinheiro para fazer isso, senão o Estado vai jogar no lixo. Então a gente tem que ajudar dessa forma, né? E como eu falei lá no comecinho dessa live, quem não pode ajudar financeiramente, ajude com engajamento, porque fazer chegar em mais pessoas os conteúdos vai fazer com que alguém que pode ajudar financeiramente ajude, né? Seja financiando, por exemplo, as mães do Rio de Janeiro que vieram para cá. Elas vieram para fortalecer as mães de São Paulo, isso é gastos também. E a Sandra falou, ela vai logo mais, ela está indo para o Rio fortalecer as mães de lá. Então essas mães, elas estão fazendo essa rede, elas estão se conectando, tá ligado? É um movimento muito, apesar de triste, né, muito bonito dessa união entre elas. Então, Sandra, máximo respeito, te admiro muito, agradeço bastante por você ter topado vir aqui, espero que possa vir mais vezes, a gente se encontra na luta outras vezes. Quiser deixar algum recado para o pessoal aí final, fique à vontade. Fiquem com nós, luta com nós. Hoje foi nossos filhos e amanhã pode ser um de vocês. Tá? É isso que eu tenho a dizer para ficar de reflexão. Vocês são os próximos alvos. E a nossa luta é para que não haja mais mãe, para que a mãe de vocês não entre no nosso movimento, que não queremos acolhê-las. Nós queremos que elas tenham o filho delas. Perfeito. Muito obrigado, Sandra. Boa noite para você. Boa Toda a noite. força aí. Valeu.